Imagine uma mãe que permaneceu 6 meses acampada ao lado dos corpos de seus filhos mortos, enfrentando o sol escaldante, as chuvas torrenciais e os animais selvagens. Uma mulher que transformou sua dor em um ato de resistência tão poderoso que mudou o coração de um rei e alterou o curso da história de uma nação inteira. Esta não é uma lenda ou um conto de fadas. Esta é a história real de Rispa, uma mulher que a Bíblia registrou como um exemplo extraordinário de coragem diante da injustiça. Vamos descobrir hoje a história completa de uma mãe que desafiou as convenções de sua época e cujo ato silencioso ecoou mais alto que os gritos de protesto de toda uma geração. Esta história é tão importante porque Rispa nos ensina que, às vezes, os atos mais silenciosos são os mais revolucionários e que o amor verdadeiro não conhece limites, nem se submete ao poder político ou social. Prepare-se para conhecer uma das histórias mais tocantes e poderosas de toda a Escritura Sagrada. Para entendermos quem foi Rispa, precisamos mergulhar no turbulento cenário político de Israel após a morte do rei Saul. Este era um tempo de transição, conspiração e guerra civil. Rispa era uma mulher evita, descendente de Aia, ou seja, uma estrangeira que se tornou concubina do rei Saul. Isso já nos diz muito sobre sua posição social. Ela não era a esposa principal, não tinha títulos nobres, não possuía propriedades. Era invisível aos olhos da sociedade, mas não aos olhos de Deus. Evidências arqueológicas nos mostram que concubinas no antigo Oriente Médio tinham um status legal específico. Eram protegidas por lei, mas permaneciam em posição vulnerável após a morte de seus senhores. Rispa deu à luz pelo menos 2 filhos para Saul, Armoni e Mefibosete. Não confundir com o filho de Jonatas, que tinha o mesmo nome. Após a morte de Saul, seu filho Isbosete assumiu o trono das tribos do norte, enquanto Davi reinava sobre Judá. Foi neste período conturbado que algo aconteceu e mudaria drasticamente o destino de Rispa. Abner, o poderoso comandante do exército, foi acusado por Isbosete de ter se relacionado com Rispa. Na cultura da época, isso não era apenas uma questão pessoal, era uma declaração política. Relacionar-se com as mulheres do rei anterior era frequentemente interpretado como uma tentativa de legitimação ao trono. Essa acusação gerou uma ruptura fatal entre Isbosete e Abner, que acabou se aliando a Davi. Sem a proteção de seu comandante militar, Isbosete rapidamente perdeu o poder, e Davi finalmente se tornou rei de todo o Israel unificado. Mas antes de continuarmos, eu quero saber, de onde você está assistindo este vídeo? Comente aqui embaixo. Queremos levar a palavra de Deus a mais pessoas ao redor do mundo. Passaram-se anos no reinado de Davi, quando uma catástrofe assolou Israel, uma seca severa que durou 3 longos anos. Esta não era uma seca comum. Ela trouxe fome generalizada, morte do gado, falência de colheitas e desespero nacional. Estudos climáticos da região mostram que secas de 3 anos eram raras e devastadoras no antigo Oriente Médio. Registros arqueológicos indicam que tais períodos causavam o colapso de civilizações inteiras. Davi, como um rei piedoso, consultou ao Senhor sobre a causa dessa calamidade. A resposta divina foi direta e perturbadora. É por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. 2 Samuel 21:1. Como isso havia acontecido? Durante o reinado de Saul, os gibeonitas, que eram amorreus, protegidos por um antigo pacto feito nos dias de Josué, foram perseguidos e mortos.
Israel havia jurado protegê-los, mas Saul quebrou esse juramento sagrado. Evidências bíblicas e históricas mostram que quebrar pactos no mundo antigo tinha consequências graves, não apenas políticas, mas também espirituais. O sangue inocente derramado clamava por justiça. Davi convocou os gibeonitas sobreviventes e perguntou o que poderia ser feito para reparar tamanha injustiça. A resposta deles foi específica e terrível. Queriam 7 descendentes masculinos de Saul para executá-los publicamente, como compensação pelo massacre que sofreram. Davi se encontrava em uma posição impossível. De um lado, uma nação inteira sofria com a fome. Do outro, precisava entregar descendentes de Saul para a morte. Por ter feito um pacto de proteção com Jonatas, Davi poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul. Mas os outros 7 seriam entregues: os 2 filhos de Rispa, Armoni e Mefibosete, e 5 filhos de Merabe, filha de Saul. A reação de Rispa, quando soube que seus 2 únicos filhos seriam entregues para morrer, não está registrada na Bíblia, mas podemos imaginar o desespero de uma mãe vendo seus filhos sendo levados para a execução. Os gibeonitas levaram os 7 homens e os enforcaram no monte perante o Senhor, no início da colheita da cevada. Isso corresponde ao nosso mês de abril. Esse timing não era coincidência. Era o período mais seco do ano, quando os corpos permaneceriam expostos por meses. Na cultura antiga, deixar corpos insepultos era considerado a maior desonra possível. Era uma maldição que se estendia não apenas aos mortos, mas a toda a sua descendência. Deuteronômio 28:26 descreve essa condição como uma das piores maldições que poderiam recair sobre uma pessoa. Os corpos ficaram pendurados como um lembrete público da justiça divina, mas também como uma humilhação extrema para a casa de Saul. Era uma declaração política e religiosa. O pecado tem consequências, e a justiça divina não pode ser ignorada. E foi então que Rispa fez algo que ninguém esperava, algo que mudaria tudo. A Bíblia registra que ela tomou um pano de saco e o estendeu sobre uma rocha, desde o princípio da cega, até que gotejaram as águas do céu sobre os corpos. E 2 Samuel 21:10. Isso significa que Rispa montou o acampamento junto aos corpos de seus filhos. Ela construiu um abrigo improvisado e se tornou uma guardiã incansável, protegendo os corpos das aves do céu de dia e dos animais do campo à noite. Pesquisas sobre o clima na região mostram que entre abril e outubro, período da seca até as primeiras chuvas de outono, as temperaturas podiam variar drasticamente durante o dia. O calor era escaldante. À noite, o frio era intenso. Rispa enfrentou 6 meses dessas condições extremas. Ela fez isso. Primeiro, por amor maternal. Nenhuma mãe suporta ver seus filhos desonrados, mesmo após a morte. Segundo, como um ato de resistência silenciosa. Sua vigília era um protesto constante contra a injustiça, mas havia uma dimensão profética. Em seu ato, Rispa se tornou um símbolo vivo do luto de Israel, da dor das famílias destroçadas pela guerra e pela política. Sua presença constante era um lembrete visual de que por trás de cada decisão política existem vidas humanas reais. Durante 6 meses, Rispa enfrentou aves de rapina durante o dia, predadores noturnos como hienas e chacais, calor extremo do verão israelense, tempestades ocasionais, a solidão e o isolamento social, a dor constante da perda, mas ela não abandonou seu posto, nem por um dia. A dedicação de Rispa não passou despercebida. As notícias de sua vigília chegaram aos ouvidos do rei Davi e algo extraordinário aconteceu.
o coração do rei foi tocado. Sabemos disso, porque a Bíblia registra que Davi mandou recolher não apenas os ossos dos 7 enforcados, mas também os ossos de Saul e de Jonatas, que ainda estavam em Jabes-Gileade, desde a batalha de Gilboa. Este foi um ato de reconciliação histórica. Davi, que havia sido perseguido por Saul durante anos, agora honrava a memória de seu antigo inimigo. A coragem silenciosa de uma mãe enlutada havia ensinado ao rei mais poderoso de Israel uma lição sobre dignidade humana. Evidências arqueológicas mostram que sepultamentos dignos eram fundamentais na cultura israelita. Dar sepultura adequada aos mortos era considerado um ato de misericórdia que refletia o caráter de uma pessoa e de uma nação. Davi ordenou que todos os ossos fossem sepultados na sepultura de Quis, pai de Saul. Na terra de Benjamim, em Zela, foi um enterro real, com todas as honras devidas a uma família real. O momento mais emocionante desta história está no versículo seguinte: depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. 2 Samuel 21:14. A seca terminou, as chuvas voltaram, a fome cessou, a justiça havia sido satisfeita, mas mais que isso, a misericórdia havia prevalecido. O ato de uma mãe desesperada havia movido o coração de um rei e, aparentemente, o coração de Deus. A história de Rispa nos ensina lições profundas sobre a vida, a fé e a justiça. Primeiro, o poder do amor maternal. Rispa demonstrou que o amor de mãe transcende a morte, a política e as convenções sociais. Mesmo quando seus filhos não podiam mais se beneficiar de sua proteção, ela continuou honrando-os. Segundo, resistência silenciosa. Às vezes, os protestos mais eficazes não são os mais barulhentos. Rispa não fez discursos, não liderou revoltas, não organizou manifestações. Ela simplesmente permaneceu, e sua presença constante falou mais alto que qualquer grito. Terceiro, a dignidade dos esquecidos. Rispa representava todos os invisíveis da sociedade, as concubinas, os estrangeiros, os sem voz. Mas Deus viu sua dor e usou seu ato para trazer mudança. Quarto, o impacto de um ato isolado. Uma mulher sozinha, sem recursos, sem influência política, mudou o curso de uma nação inteira. Isso nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer circunstância, para realizar seus propósitos. Agora, a mudança que esta história pode trazer para a nossa vida. Rispa nos desafia a persistir no amor, mesmo quando parece não haver esperança, defender a dignidade de outros, mesmo quando isso nos custa, confiar que Deus vê nossos atos silenciosos de fidelidade e lembrar que pequenos atos de amor podem ter consequências eternas. A história de Rispa é uma das mais tocantes de toda a Escritura, porque nos mostra que Deus se importa com os quebrantados, os enlutados, os esquecidos pela sociedade. Ela nos lembra que cada ato de amor importa, cada vigília silenciosa é vista por Deus, cada lágrima derramada por nossos entes queridos tem valor eterno. Rispa começou como uma mulher invisível e terminou como um exemplo imortal de fidelidade maternal. Seu nome, que significa brasa ou carvão ardente, revelou-se profético. Ela foi uma chama que não se apagou, mesmo nas trevas mais profundas. Se você está passando por um período de luto, lembre-se de Rispa.
Se você se sente invisível ou esquecido, lembre-se que Deus viu esta mulher humilde e usou sua dor para trazer restauração a uma nação inteira. Que possamos ter a coragem de Rispa para permanecer fiéis, mesmo quando ninguém está olhando. Que possamos ter seu amor persistente, mesmo quando tudo parece perdido. E você já conhecia a história de Rispa? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam esta mulher extraordinária que mudou a história de Israel com um simples ato de amor maternal.